Olá, seja muito bem-vindo ao meu humilde canal, o canal A Paroleira, por Bruna Vona, euzinha aqui. Já faz um bom tempo que eu recebi um comentário da Eduarda. Muito obrigada, viu, Eduarda, por você me deixar esse comentário. Eu amo responder comentários. E ela deixou uma sugestão para eu gravar o vídeo, mas foram tendo outros assuntos e eu acabei gravando os assuntos do momento, né? Que depois o momento passa e não adianta mais falar sobre o assunto. E agora eu vou falar sobre o que ela pediu pra eu falar. Eu vou colocar aqui o comentário pra você poder ver. E aqui está o comentário. Bruna, você faria um vídeo falando de lei e graça? Porque muitas vezes as pessoas se confundem com isso. O Deus do Antigo Testamento é mau, pois mandava matar quem não fizesse tal coisa. Quem cortasse o cabelo, quem não seguisse a lei. Seria ótimo um vídeo falando sobre isso. Eduarda, muito obrigada por me mandar esse comentário, viu? Um beijo pra você. Bom, o comentário é muito importante mesmo, muito interessante. E é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Na verdade, não uma dúvida, mas o que fica aparecendo mesmo, que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento e de que ele é mau. Mas não é bem assim. O conceito que a gente tem sobre lei e graça, eu quero tentar explicar para você aqui que está me assistindo de uma forma que seja bem simples e bem fácil de você entender. Porque é muito importante que você entenda sobre isso, sobre lei e graça, sobre o porquê que o Senhor se comportava. Não é que ele se comportava, ele se comporta assim ainda. O nosso Deus é justiça e a Bíblia deixa isso muito claro através da lei. Então é isso que a gente precisa entender aqui, que eu vou tentar explicar para você de uma forma simples e clara e tentar ser objetiva, porque eu falo muito, né? Aqui neste canal eu já fiz um vídeo falando sobre o porquê que Jesus teve que morrer. E vou deixar aqui embaixo para que você possa assistir depois. Mas lá eu expliquei, inclusive teve alguém que me perguntou, acho que era esse John o nome dele do comentário também, que me perguntou, e se Jesus errou? E eu fiz 2 vídeos falando sobre isso, vídeos compridos, porque essa explicação, ela é complexa. E tem tudo a ver com a questão de lei e graça, tem tudo a ver com a questão de Deus mandar matar no Velho Testamento. Mas lembre-se, Deus não mudou. Ele continua o mesmo Deus. E então, 3, 2, né, o que 1. mudou foi Jesus. Apenas isso. Que, enfim, se você não assistiu esses 2 vídeos que eu fiz, esses 3 vídeos, porque Jesus teve que morrer e se Jesus errou? São 2 vídeos. Do se Jesus errou e o outro porque Jesus teve que morrer. Assista pra você entender. Antes de eu comentar com vocês sobre o porquê é que Deus parecia ser mal no Velho Testamento, vamos primeiro entender lei e graça, esse conceito, lei e graça. Vamos entender isso. Temos aqui a nossa Bíblia, maravilhosa. Realmente, gente, melhor livro do mundo. Ok, o que acontece? O Velho Testamento, que é de Gênesis até Malaquias, não é a lei. O Velho Testamento é a lei, os profetas e salmos. O que é a lei? A lei é quando Deus revela a lei para Moisés. E ele faz uma aliança com o povo judeu, com os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Então a lei é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Simples. Na verdade, a lei é Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis não entra na lei, porém, Gênesis foi recebida por Moisés, né? O livro de Gênesis, ele foi recebido por Moisés no Monte Sinai. Deus, né, contou todos os detalhes até chegar em Abraão para Moisés. Por quê? E não tem tanta coisa, tanto detalhe em Gênesis, tem os detalhes mais importantes. E um dos mais importantes é a aliança que Deus faz com Abraão. Por quê? Porque de Abraão viria o Salvador. E não só isso, mas lá no início também, quando Adão e Eva pecam, Deus também fala para Eva e para serpente, no caso para Satanás. Fala para Satanás que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Isso está escrito no capítulo 3 de Gênesis, não me lembro o versículo. Então, Deus, quando ele foi dar a lei para Moisés, ele narra para Moisés os
fatos principais que aconteceram antes de Abraão. E um dos principais, quer dizer, o foco de Deus é mostrar para o povo judeu e para toda a humanidade a linhagem do Salvador, desde Adão, que foi o primeiro homem e caiu e pecou e desgraçou tudo. Obrigada, Adão. Muito obrigada. Então, desde Adão até Abraão, e em Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, e aí começa o povo judeu que vai para o Egito, e depois que Deus liberta eles do Egito com Moisés, lá no Monte Sinai, Deus dá a lei. Mas antes não tinha lei. Imagina o povo vivendo sem lei. Só desgraça. Mas eu quero chamar sua atenção para outro detalhe. Quando Adão e Eva têm Caim e Abel, e aí Caim mata Abel, Deus dá um filho para Adão e Eva chamado Sete. E de Sete vem Abraão. Se você, tá tudo escrito na Bíblia, a linhagem de todo mundo. Eu e meu esposo, a gente tá lendo o Velho Testamento, né? E é sensacional como tá escrito corretamente a linhagem de todo mundo. Então, de Sete veio Noé. Várias pessoas até chegar em Noé. E de Noé, que foi o que aconteceu o dilúvio, várias linhagens até chegar em Abraão, que não foi muito tempo depois de Noé até Abraão, mas até chegar a Abraão. Então, Deus deu no lugar de Abel Sete, para que viesse a linhagem do Salvador de Adão. Então, não tinha lei até Moisés. Tanto que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso quando ele vai explicar para os judeus e para os judeus mesmo, porque ele estava explicando o evangelho para os judeus, explicando que não tinha lei até Moisés, e Abraão não faz parte da lei, não faz parte. Abraão, ele foi salvo pela fé, pela graça, e a gente vai entender o que significa isso. Então, se não tinha lei em Abraão, Abraão não teve que obedecer nada. Deus não falou para ele: Abraão, faça isso. O teste que Deus fez com Abraão, né, para sacrificar Isaac ali, para ver se ele abriria a mão do filho dele, não era para matar Isaac, porque Deus não aceita sacrifício humano, isso não existe. O Senhor fez um teste, porque, enfim, eu não vou explicar sobre isso nesse vídeo, senão eu não vou parar mais de falar. Se você quiser depois que eu faça um vídeo falando sobre esse episódio com Abraão e Isaac, eu faço, mas não vou falar agora. Mas enfim, Abraão, ele não foi testado por Deus para crer. Para obedecer. Abraão, Deus falou com Abraão e Abraão creu, Abraão acreditou. E é isso que está escrito e explicado no Novo Testamento para os judeus. Ei, judeus, Abraão não fazia parte de aliança nenhuma, de lei. Abraão era gentil, era pagão, né? Era idólatra. A família de Abraão idolatrava um monte de deuses. Então, os judeus, hello! Vocês têm que entender que Abraão foi salvo pela graça e não porque ele obedeceu um monte de lei. Então, aí que agora a gente vai começar a entender a lei. E um adendo aqui, gente, eu falo brincando sobre esse assunto em relação aos judeus, mas é com muito respeito e eu falo brincando para suavizar e tentar deixar mais leve o assunto, porque é um assunto complexo. Mas não é tirando sarro nem, enfim, satirizando a crença dos judeus, mas é de fato como é explicado no Novo Testamento. E, sinceramente, nós cristãos amamos muito os judeus. E eu acho que eles nem imaginam o quanto um cristão verdadeiro ama os judeus. E, enfim, que tudo que a gente quer é que eles enxerguem o que o Senhor nos fez enxergar. Mas muitos enxergaram já, mas em breve todo o remanescente fiel que tiver que enxergar vai enxergar. Estamos muito perto deste tempo. E inclusive depois eu vou fazer um vídeo que eu já fiz, mas eu foi em ao vivo que eu fiz na pandemia, sobre o maior sinal da volta de Jesus, então fique ligado. Recapitulando, então, Abraão não foi salvo porque obedeceu alguma lei, ele foi salvo porque ele
creu, ele acreditou, ele confiou, ele descansou em Deus. Isso que é crer, é confiar nele, só nele. Ótimo. Abraão fez isso. E Deus fez uma aliança com Abraão e, a ordem que Deus deu era para que ele se circuncidasse. Que é cortar o pedacinho do pipi. Ai. E esse pedacinho é um sinal da aliança de Deus com Abraão. Quando chega em Moisés, Deus dá a lei. E eu vou explicar um pouquinho sobre essa lei. Deus deu, por meio de Moisés, que também é um dos profetas mais importantes, é o profeta mais importante para os judeus, é Moisés. Deus deu para ele lei moral, leis civis e leis cerimoniais. Cerimoniais com relação ao culto a Deus, como adorar a Deus da forma que ele se agrada. A lei moral e a lei civil, para que o país e eles vivessem em comunidade em perfeita harmonia. Gente, a lei de Deus, ela é tão linda. Se você ler e estudar, leia na versão NVI da Bíblia e vai pedindo para Deus para te abrir os seus olhos e o teu entendimento. Você vai chorar lendo a lei de Deus. Não tem igual. É um amor. Vamos lá, mas antes de eu prosseguir nessa linha de raciocínio que eu tava aí, deixa eu recapitular sobre a questão de lei e graça. Então, quando Deus dá a lei para Moisés, por meio de Moisés para o povo judeu, ele estava revelando para aquele povo que ele escolheu quem ele era, como era o caráter de Deus. A lei de Deus nada mais é do que a revelação do caráter dele. Não tenho como saber o que é cobiça se eu não soubesse que estava escrito lá na lei, não cobiçarás. O que raio é cobiçar, meu Deus? Eu não ia saber que isso desagrada a Deus se não tivesse sido revelado por Deus. Eu não ia saber o que é adultério e que Deus não se agrada disso se não tivesse escrito lá. Eu não ia saber o que é idolatria se não tivesse... Eu não ia saber o que é idolatria se não tivesse sido revelado por Deus na lei, que cortou ali meu áudio ali atrás, né? E Paulo fala sobre isso em Romanos, que se não tivesse escrito não cobiçarás, ele não ia saber o que é cobiça. E ele só soube o que é por causa da lei. A lei revela o pecado. E revelando o pecado, a lei revela o caráter de Deus, o que o Senhor não se agrada. E diversas vezes no Velho Testamento, quando você vai vendo ao desenrolar da história dos judeus, você vai vendo que eles erraram muito, porque eles não sabiam mais o que estava escrito na lei. Eles perderam o livro da lei, o livro da lei sumiu e eles começaram a fazer um monte de coisa, tudo errado, porque eles não sabiam o que estava escrito na lei mais. Então imagina, antes de Moisés não tinha lei. Deus mandava matar? Não. E por que Deus não mandava matar antes de Moisés? Porque não tinha lei. Porém, de Adão até Noé, eles tinham muito conhecimento sobre Deus, que Deus existia, que Deus era real. Pô, Adão e Eva estavam vivos, mano. Eles viveram 900 anos, então, meu Deus do céu, Sete, né, descendente de Adão e Eva, Enoque andou com Deus, de repente sumiu, meu Deus do céu, eles sabiam de muita coisa. Assim, que Deus era real e que se eles quisessem buscar a Deus, era só falar com Deus. Mas alguém quis? Não, ninguém quis. Por isso que o Senhor teve um momento que despejou a ira dele sobre os seres humanos. Não foi do nada. Deus não colocou lei nenhuma para que ele não tivesse que matar na hora. Mas deixou o ser humano livre para ver se ele buscaria ele. Mas eles não quiseram. Aí Deus derramou a justiça dele sobre a humanidade, veio o dilúvio e matou geral. Só sobrou a família de Noé. Porque Deus é justiça. Ele é um justo juiz. Pô, gente, vamos parar pra pensar. Nós que não somos nem um pouquinho justos, sabemos julgar uma causa. Um cara que comete assassinato, ele não tem que ser punido? Tem que ser punido.
Então é assim que funciona. O pecador tem que ser punido. É assim que funciona. A justiça vem de Deus. A Bíblia diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus, aceitando a gente ou não. É assim que funciona. Mas agora vamos falar um pouquinho da graça também. E aí eu já termino sobre a questão de lei e graça. Sempre foi graça. Antes dele executar a criação, sempre foi graça. Mas o que é a bendita da graça? Graça é um favor não merecido. Não merecido. Vamos pegar um exemplo. Você é pai, você é mãe, aí você tem seu filho que tá impossível, desobediente, fazendo show no mercado, gritando, respondendo, desobediente, mal educado, tá terrível. E aí, tudo que o seu filho mais quer ganhar é um celular. E mesmo com o seu filho fazendo o diabo a quatro, você, não porque ele não merece, ele merece ganhar alguma coisa? Não. Então você vai dar pra ele um celular, mas não porque ele merece, é porque você quer fazer. Você vai dar porque você quer dar. E outra, você não vai fazer nenhum combinado com ele. Você não vai falar pra ele, filho, se você me obedecer se você ficar bonzinho até o final da semana, eu te dou um presente. Você não vai fazer isso. Você simplesmente vai dar pra ele o celular porque você quer dar. Aí eu te pergunto, você vai fazer isso? Mas nunca que um pai ou uma mãe vai fazer isso. Nunca. Você só vai dar pro seu filho alguma coisa se ele se comportar. Mas Deus não é um ser humano. Entenda isso. E é isso que é o tão difícil do ser humano entender. A graça é isso. Você e eu somos esse filho rebelde. Mas Deus amou de tal maneira que Ele nos deu a vida eterna de presente. Deus nos deu a vida eterna de presente. Ele nos deu a possibilidade de irmos morar no céu com Ele para todos sempre. De presente. Então, Ele deu Jesus para sofrer a nossa condenação no nosso lugar. E você não precisa fazer absolutamente nada para ganhar esse presente, nada. Ele não está pedindo para você nada em troca. A única coisa que você e eu precisamos fazer é crer, confiar, descansar. Só isso. A lei que o Senhor deu para Moisés nunca foi para a gente obedecer, nunca. Adão, quando Deus deu a lei para Adão ali no Éden, que não era para ele comer aquela fruta, não era para, se ele obedecesse, o Senhor o ia salvar. Deus já sabia que Adão não ia obedecer, mas mesmo assim ele o criou. Antes mesmo de Deus criar Adão, Deus já sabia que Adão não ia obedecer. E Deus já tinha, antes da criação, determinado que por meio de Jesus, o Filho de Deus, o substituto de Adão, o substituto da humanidade, pagaria o preço dos pecados de Adão e de toda a humanidade e nos resgataria das garras do diabo, das garras dos pecados. Então, nunca foi por obedecer, sempre foi por graça, sempre foi porque Deus quis criar o homem, porque Deus nos amou de tal maneira que Ele quis criar e fez um projeto para nos resgatar de nós mesmos. E a lei de Deus, ela foi dada por Deus para que a gente soubesse o que agrada a Ele e o que o desagrada, para que a gente pudesse aprender a agradá-lo, aprender a andar nos caminhos dele, aprender e sentir
nossos pecados, quando a gente pecar, a gente ler a palavra dele e saber que pecamos e sentirmos tristeza e irmos pedir perdão para o Senhor e deixar de fazer essas coisas que não o agradam, lutar contra elas. É para isso que o Senhor deu a lei para Moisés, para que o povo tivesse conhecimento do caráter de Deus e quisesse obedecê-lo por gratidão a tudo que ele fez. Desde o ar que respiramos, ao momento em que ele criou Adão e Eva e nos colocou para vivermos aqui. Eu vou ler para você o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 17, sobre o que o rei deveria fazer quando Israel escolhesse um rei, porque Deus não queria que Israel escolhesse um rei, não era a vontade de Deus, mas ele já sabia que Israel ia fazer isso, então o Senhor já colocou uma lei antes mesmo de acontecer, porque Deus já sabia o que ia acontecer. Olha só, quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei. A questão não era se ele obedecesse, ele seria salvo. A questão era, somente através da lei você aprende a agradar a Deus e a conhecê-lo, conhecer o seu caráter. Eu amo falar sobre isso, gente. Vocês não estão entendendo. Quando Deus me fez entender isso, foi tão maravilhoso. E eu espero que seja para você também. Quando o Senhor, fizer você entender claramente. Uns que estão me assistindo já devem ter entendido, mas quanto mais você ouve, quanto mais você fala sobre isso, mais admirado e constrangido você fica. Porque é graça. Não mereço, mas recebi. Agora, sobre Deus parecer ser mal no Velho Testamento, é justamente por quê? Porque como a gente que é ser humano desconhece o caráter de Deus, a gente vai julgar o que é certo e errado baseado na lei dele mesmo. Porque, enfim, baseado em nós, né? No que a gente acha. Então, por exemplo, blasfêmia. Quando ocorreu blasfêmia na Bíblia, houve um apedrejamento, ou seja, houve pena de morte. Só que, se você parar pra pensar, poxa vida, mas ele só falou uma coisa, precisava matar? Aí na nossa cabeça, a gente vai achar que um assassinato é mais grave do que uma blasfêmia. Para Deus, a blasfêmia é grave, até mais do que um assassinato, porque ela é uma ofensa declarada de um ser humano atrevido contra o próprio Deus. Isso é um nível de arrogância, de soberba tão alto que isso é tão grave que a gente não tem noção. Ou seja, tem pecados que a gente não tem noção do quanto eles são graves. A gente tem noção que pelo Velho Testamento, alguns pecados eram punidos com morte, não todos. E não tipo, se eu cortar meu cabelo eu vou ser morta. Isso não. Então, eram alguns pecados que Deus deixava bem claro. Não use fazer isso, porque se você fizer isso, pena de morte. Não tem pra onde correr. Tinha certos pecados que, se fizesse e fosse pego, teria que ser morto. Por exemplo, um dia, quando Davi estava carregando a arca da aliança, que era a presença de Deus, consagrada a Deus, e simbolizava a presença de Deus, caiu da carroça, e o cara foi tentar segurar, ele morreu na hora. E aí você fala, meu Deus, por que ele morreu na hora? Por que Deus fez isso? Gente, Deus é justiça. Deus não pode anular o que ele é. Então, se ele disse que não era para tocar porque ele é santo, e isso é uma das características de Deus que a gente precisa aprender, o pecador, sem estar consagrado, tocou na arca da aliança, ele morreu na hora. Deus não pode anular o que ele é. Então, se ele é santo e justiça, e um pecador, que não estava consagrado para tocar na arca, acabou tocando, não tem o que fazer, vai morrer. Deus queria isso? Não! Deus podia impedir? É aí que entra a questão de conhecer a lei. Já estava escrito.
Eles já tinham conhecimento sobre isso, mas por muitos fatores, eles deixaram a lei de Deus de lado. E quando Davi carrega a arca na carroça, ele fica furioso porque ele fica indignado porque o cara morreu. Meu Deus! E aí ele descobre o porquê. Porque não era para carregar a arca da aliança e carroça. Deus já tinha avisado para evitar que alguém morresse tocando na arca sem querer. Consegue entender a perfeição da lei de Deus? E Davi só foi descobrir isso depois que ele encontrou o livro da lei. Leu, mandou fazer uma cópia para ele e nunca mais deixou carregar a arca da aliança em carroça. Aí ninguém morreu mais. Simples, né? Então, por isso que Jesus teve que morrer. Porque Deus não podia simplesmente perdoar um homem. Não existe isso. Deus tinha que punir o pecado. Só que quem sofreu o nosso pecado foi Jesus. Nos substituiu. Por isso que quando Deus dá a lei para Moisés, Deus ensina para os judeus o que é essa substituição. Por isso que os judeus sacrificavam animais. Os animais morriam no lugar deles. E isso começou com Adão e Eva. Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus fez uma roupa para os dois, de pele de animal. 2 animais morreram no lugar de Adão e Eva. Por isso que parece que depois de Jesus, Deus ficou bonzinho. Mas não, Deus é bom o tempo todo. E sempre foi por graça, sempre foi porque Deus quis nos presentear com a salvação, com a vida eterna, através de Jesus, através do sacrifício que nos substituiu naquela cruz. E quando Jesus dá a vida pelos seres humanos, por Jesus valer muito mais do que toda a criação junta, a ira de Deus, a justiça de Deus, ela foi satisfeita. Eu vou te mostrar um exemplo. Imagina que isso aqui é uma papelada de milhares e milhares de pecados e tem um cara batendo na porta de Deus. Precisa julgar essa galera, precisa condenar essa galera. E esse cara é Satanás, viu? Só pra você saber. Precisa julgar essa galera. Você não vai fazer nada? Você não é justiça? Você não pune o pecado? Você não vai fazer nada? Quando chegou em Jesus, todas essas demandas foram satisfeitas. E pra encerrar, né? Porque eu já falei demais nesse vídeo, mas é importante. Um dos fatores que contribui para que Deus tenha que fazer justiça de uma forma mais rápida e, dependendo do caso, mais brusca, como a morte, é a questão do conhecimento. O pecado contra o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais graves são os seus pecados, porque você sabe e faz. Então, fica mais grave ainda. É uma acusação contra você. Você sabia. E por isso que lá com Davi, Deus podia ter impedido? Não! Ele não impediu por quê? Porque já estava escrito, eles já tinham recebido conhecimento. Eles que deixaram de lado. Então, a vida do cara morreu, mas a salvação pertence a... Bom, gente, pra finalizar, é isso. Deus, ele é justo, ele é santo, ele é amor, ele é misericórdia. Então, sempre foi por graça. Nunca merecemos nada. O Senhor fez tudo o que fez porque ele quis e porque ele nos amou de uma maneira que a gente não vai entender. Ele deu a vida dele para nos resgatar para ele. E ele revelou a lei e fez uma aliança para que nós pertencêssemos a ele, se quisermos crer, se quisermos obedecer. Se não quisermos, lembre-se, ele é um justo juiz e ele vai te julgar com base no que você quis fazer com a tua vida. É isso. E sobre Deus parecer ser mal no Velho Testamento e no Novo não, a única diferença é Jesus. Deus não mudou. Tanto que Jesus fala em Mateus: eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir. Jesus obedeceu toda a lei de Deus. Jesus nunca pecou. Então, por ele ter obedecido toda a lei de Deus, ele não destruiu a lei, nem aboliu ou acabou. Não, ele estabeleceu, ou seja, é isso mesmo, vamos obedecer a Deus, é isso que vocês precisam fazer agora. Creiam e confiem em Deus
e o obedeçam por amor e gratidão. E lembre-se, você está vivo, respirando agora, lindo, bonito, vivendo nessa terra maravilhosa, apesar dos problemas. Alguém aqui quer morrer? Não quer, né? Então lembre-se que você só está vivo porque Cristo derramou o sangue dele naquela cruz. Creia você ou não. E para não ficar confuso, a única coisa que acabou mesmo foi a lei cerimonial, ou seja, os judeus tinham várias leis para que eles o ritual que eles fizessem de sacrifício substitutivo com os animais fosse agradável a Deus e fosse perfeito. Eles tinham várias regras para que eles oferecessem corretamente para Deus, para que Deus pudesse aceitar. E isso acabou por quê? Porque Jesus foi o último sacrifício. Acabou. Por isso que faz 2000 anos que os judeus não sacrificam mais. Deus nunca... o templo deles foi destruído em 70 após Cristo e nunca mais foi reconstruído. Cessou. Deus disse pelo profeta Daniel que ia cessar. Por quê? Porque Cristo foi o último sacrifício. Acabou. A lei cerimonial foi a única que acabou, porque Cristo é o Cordeiro de Deus. Enfim, minha gente, por hoje é só. Eu amo falar sobre isso, eu realmente sou apaixonada por esse assunto e é a maior mensagem de Deus para o ser humano e não é fácil de entender e a gente só consegue entender isso com o auxílio do próprio Deus. Então eu peço que o Senhor possa fazer você entender o que eu estou te explicando, porque Ele disse que é pra gente falar sobre isso. E Ele disse também que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Uns vão crer, outros não. Então se você ouviu e abre seu coração para confiar em Deus, no final das nossas vidas nós vamos descobrir, né, que era tudo verdade. E é isso aí. Um grande beijo e até a próxima.